Ok, meus amigos, nós já estamos de volta, né, para dar continuidade e finalização dessa temática da aula de hoje. Então é ensino médio, primeira série do ensino médio, é Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, Química, disciplina e o estado físico das substâncias que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né? E a data aí, 4/8/2022. Bom, na primeira parte da aula, nós falamos sobre substâncias, misturas, né? Só para relembrar aqui um pouco, né? Nós temos aqui, ó, colocamos agora para vocês, né? Tá? Essa diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Falamos que as misturas homogêneas são monofásicas, ou seja, apresentam uma única fase visível. Tá? E as heterogêneas apresentam mais de uma fase, como água e óleo. Tá? Então nós temos aí justamente a diferença de mistura homogênea e heterogênea. Perfeito? Colocamos aqui então o seguinte, ó. Pessoal, as misturas comuns, tá? O que é uma mistura comum, professor? Tá? A mistura comum, ela tem as suas características, certo? A mistura comum. Mistura comum apresentam, tá, temperatura de fusão e ebulição variável. Tanto a fusão quanto a ebulição são variáveis. Tá? Mistura comum, ponto de fusão e ebulição variável. Tanto é verdade que você tem aqui o gráfico, ó, olha só. Água mais açúcar é uma mistura comum, porque tanto a fusão quanto a ebulição, tá, vão variar em função da temperatura. Então, toda vez que você tiver um gráfico em que, professor, e se os dois forem constantes, aí é substância pura. Mas se os dois forem variando, vai ser o gráfico de uma mistura, certo? Nós temos dois tipos de misturas especiais, e bote especial nisso, ó. Pessoal, o comum, o normal, é que a mistura apresente a ponto de fusão e ebulição variando. Aqui você tem, ó, a mistura chamada de mistura eutética. Ó. O que é uma mistura eutética? Nesse caso, apresenta ponto de fusão constante e ebulição variando. Tá? Então você tem aqui, ó, a fusão é constante, o ponto de fusão é constante, certo? E o ponto de ebulição vai variar. Então, fusão constante, ebulição variando, você tem o gráfico de uma, aliás, você tem o conceito de uma mistura eutética, certo? Mistura eutética. Perfeito, pessoal? Fusão constante, ebulição variando, é o gráfico de uma mistura eutética. Olha como é o gráfico aqui mesmo, ó. Pode observar que durante a fusão, você tem aí, ó, tá? Durante a fusão, ó, você tem justamente aí a constante, ponto de fusão. E a ebulição está variando. Ó. Então, fusão constante e ebulição variando é o gráfico de uma mistura eutética. Se for o contrário, professor, aí nós vamos ter um outro tipo de mistura especial, que é a chamada mistura azeotrópica. Tá? Mistura azeotrópica, que vem a ser uma mistura azeotrópica. Ó. Nesse caso, é o contrário da eutética. Ó. Aqui, pessoal, a fusão vai ser variando, a fusão variando, ó, ponto de fusão variando na fusão, enquanto que o ponto de ebulição vai ser constante. Ó. Ebulição constante e fusão variando, aí você tem o gráfico, você tem o conceito, aliás, né, de uma mistura azeotrópica. O normal é os dois serem constantes. Serem variando, aliás, né? Se os dois forem constantes, é substância. Mas na mistura azeotrópica, você tem toda a mistura azeotrópica, o ponto de fusão vai variar e o ponto de ebulição vai ser constante. Então, fusão variando, ebulição constante, vai ser mistura azeotrópica. Se for o contrário, fusão constante e ebulição variando, vai ser eutética. Olha como é que é o gráfico, pessoal. Olha o gráfico aí de uma mistura azeotrópica. Tá aqui, ó. Mistura azeotrópica, tá? Gráfico de uma mistura azeotrópica. Depois nós vamos só fazer questões.
Se você observar, ó, durante a fusão a temperatura está variando e durante a ebulição está constante. Fusão variando, ebulição constante, você tem aí uma mistura azeotrópica, tá? Baseado nisso também, nós temos exemplos de misturas especiais, pessoal. Olha só, misturas heterogêneas, misturas heterogêneas. Olha só, o sangue, apesar do seu aspecto uniforme quando visto a olho nu, o sangue é heterogêneo. O sangue, ele é heterogêneo. Tem duas partes, ó. É uma parte líquida, que é chamada de plasma, né? E a parte sólida, que são os glóbulos, as hemácias, leucócitos, plaquetas. Então, o sangue é heterogêneo. Assim como o leite. Então, o leite tem gordura, então o leite com a gordura é um sistema heterogêneo. Porém, pessoal, eu queria mostrar para vocês principalmente esse, ó. O granito. O granito sempre vai ter três fases e três componentes, sempre. Toda vez que aparecer granito, é três fases e três componentes, é heterogêneo. Tá? Ele é formado de quê, professor? Olha só, o granito é formado de quartzo, são os três componentes, quartzo, mica e feldespato. Quartzo, mica e feldespato. Certo? Feldespato. Vamos consertar essa palavra aqui. Feldespato. Certo? São três fases e três componentes. Certo? Então, quartzo, mica e feldespato é a composição do granito. Granito é formado, portanto, por três fases e três componentes. Pois bem, pessoal, nós terminamos agora a parte teórica, tá? Nós vamos para as questões, tá? O ponto alto da nossa aula aqui são as questões. É o exercício de classe. E sempre vamos dar um tempo para você tentar fazer, tá bom? É a participação de vocês aí. Nós vamos começar com essa questão aqui, ó. O que é que diz a questão? Vamos lá. Podemos classificar, certo? Como processo endotérmico e exotérmico, respectivamente, as mudanças de estado. Se ele quer respectivamente, ele quer primeiro o endotérmico, depois o exotérmico. Então, qual vai ser essa resposta aí? Por favor, vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, pessoal, então está dizendo lá, ó, podemos classificar como processo endotérmico, tá? Vamos grifar aqui, ó, nós queremos primeiro
Um processo que seja endotérmico, processo endotérmico, ó, e depois um processo exotérmico. A resposta da questão é exercício de classe aí, né? Ó. A resposta da questão vai ser a letra D. A fusão é endotérmico, tá? Por exemplo, o que é a fusão? Passar do sólido para o líquido. E a liquefação é exotérmico. Até vou mostrar novamente aqui o nosso diagrama, ó, tá? Olha aqui a fusão. Onde é que está a fusão? A fusão, ó, é um processo endotérmico, enquanto que a liquefação é a volta, ó. Então é um processo exotérmico, tá? Então esse procedimento aí, a letra D como resposta para essa questão. Resposta, letra D. Muito bem. Beleza, pessoal? Eu falei que tem muitas questões envolvendo essa parte, né, de absorção endotérmica e absorção de calor, tá? E exotérmico é liberação de calor. Vamos fazer mais uma questão aqui. Olha aí, que questão boa. Um exercício de classe aí, ó. O que é que nós temos aí, ó? Considere as seguintes substâncias aí, ó. Seguinte sistema. O sistema 1, primeiro copinho aí, você só tem água. No outro você tem água mais álcool. O etanol é álcool, pessoal. E no terceiro você tem água e óleo. Então, ele quer que você, ó, os sistemas 1, 2, 3, correspondem respectivamente a quê? Vamos lá? Respectivamente. Então, é o 1, o 2 e o 3. Qual é a classificação desses sistemas? Vamos colocar também 2 minutinhos aí. Ok, pessoal, então nós vamos responder a questão. A resposta para a questão de número 2 vai ser a letra C, certo? Letra C. Tá? O que é que diz a letra C? Ó? A água é uma substância pura composta, H2O, composta de 2 elementos. Já água, pessoal, a água e o óleo, a água e o etanol é uma mistura homogênea. A água se mistura com álcool. A água se mistura com álcool. Agora, água e óleo não se misturam, é uma mistura heterogênea, tá? Tem duas fases. Então você tem a letra C, substância composta, mistura homogênea e mistura heterogênea, tá? Vamos para mais uma questão. E essa aqui é bem simples, né? Ó. Qual vai ser a resposta para essa questão? Vamos ler aqui, ó. É característica de uma substância pura. Qual dessas alternativas aí, tá, caracteriza uma substância pura? Qual dessas alternativas caracteriza uma substância pura? Vamos colocar, como a questão é pequena, né? Vamos colocar só um minutinho na tela aí, por favor.
Voltamos mostrando a característica da substância pura, tá? A resposta correta é a letra B de bola. Olha aí, o pessoal aí está respondendo aí, tá? Direitinho, muito bem. Olha só, ter propriedades físicas e químicas constantes. São as propriedades físicas, pessoal. Por exemplo, toda substância pura tem seu ponto de ebulição constante, né? Então é a resposta correta aí. Uma característica da substância pura. Vamos para a quarta questão. Aqui você tem 4 itens, ó. Aí ele faz 4 projeções nesse item. Ele quer saber qual é a correta, né? Você vai colocar verdadeiro ou falso para esses itens e ele só quer as corretas, ó. Tá bem claro aqui. Para isso, vamos colocar 2 minutinhos aí para você fazer, por favor. Ok, pessoal, vamos então responder a questão. Vamos lá, etapa por etapa, ó. A sublimação da naftalina é um processo exotérmico? Você vai marcar falso, porque sublimação, para sublimar do sólido para o gasoso, precisa absorver calor, então é endotérmico. O 2, condensação do vapor d'água é um processo exotérmico? Com certeza. Tá? Do vapor para líquido tem que perder calor, então é exotérmico. A fusão do gelo, o gelo para se derreter precisa absorver calor, então é endotérmico, tá verdadeiro. Ó. E a evaporação da água, evaporação, né, ebulição, é um processo da passagem dos líquidos para o gasoso, então precisa absorver calor, é endotérmico sim. Portanto, nós temos aí 2, 3 e 4 corretos na letra B de bola. Então a resposta é a letra B, beleza? A fusão, tanto a fusão quanto a evaporação são processos endotérmicos. Endo significa dizer para dentro, absorção de calor. Muito bem. E essa aqui está bem fácil, né? Essa aqui é para você, ó. O pessoal de Palmeira do Piauí participando intensamente aí. Vamos lá. Ó, no gráfico adiante, de mudança de fase de agregação de uma substância, tá? Provocada pelo aumento da temperatura, o nome correto das transformações ocorridas nos intervalos x e y, que está no gráfico ali, o x e o y. Como é o nome dessas mudanças de fase? Está bem fácil essa aí, né? Tá? Como está tão fácil, vamos colocar só um minutinho aí na tela, por favor.
Ok, pessoal, olha só. Nós queremos essas duas mudanças, o x e o y. Se você observar, o x está mudando do sólido para o líquido. Ora, do sólido para o líquido só pode ser o quê? Fusão, pessoal. Tá? Sólido para o líquido é fusão. E a outra é do líquido, ó, para o gasoso. Ó. Então essa mudança aqui é chamada de quê? Vaporização. E a ebulição é um tipo de vaporização. Tá? Vaporização pode ser evaporação, ebulição e calefação. Como nós queremos aí, respectivamente, o x é a fusão e o y é a ebulição. Portanto, a resposta vai ser a letra B de bola para a questão 5. Não é? Vamos lá. Essa aqui está bem fácil também, né? Vamos ler aqui a questão. Ó. O naftaleno, conhecido comercialmente como naftalina, empregada para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer, tá? Sem deixar resíduo. Essa observação é explicada pelo fenômeno. O que acontece com as bolinhas de naftalina, pessoal? Tá? Então essa aqui eu vou responder mesmo, tá? Ó, a bolinha de naftalina, ela está no estado sólido, ela vai diminuindo, sem passar pelo líquido. Então isso é uma transformação do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, é chamado de sublimação. E sublimação você encontra aí na letra B de bola, certo? Sublimação. Sublimação da naftalina é a passagem do sólido diretamente para o gasoso sem passar pelo líquido. Vamos para a 7ª questão. Ah, essa aqui tá legal. Ó. Aqui é para indicar, pessoal, olha, indicar o número de fases e o número de componentes de cada uma dessas misturas aí, ó, A, B e C. Número de fases e número de componentes. Na letra A você tem água, vapor d'água, gás carbônico e gás oxigênio. Eu quero saber quantas fases e quantos componentes. Água líquida mais cubo de gelo. Quantas fases, quantos componentes? Cubo de gelo mais solução aquosa de sal. Solução aquosa de sal é água mais sal dissolvido, tá? Vamos colocar também aí, por favor, vamos colocar 2 minutinhos aí. Vamos lá então, olha só. Na letra A você tem vapor d'água, gás carbônico e gás oxigênio. Só tem substâncias gasosas. Toda mistura gasosa ela é monofásica. Se é monofásica, só vai ter uma única fase. Agora, componentes, você tem a água, você tem o gás carbônico e você tem o oxigênio. São 3 componentes, ó. Então, 3 componentes e uma fase. Na letra B, água líquida e cubo de gelo. Fase nós temos 2.
não é verdade? Duas fases. Agora, componente só tem um, porque água e gelo é a mesma substância. Componente é substância, pessoal. Então, a água é o mesmo gelo, só que em fases diferentes. Cubo de gelo e solução aquosa de sal. Vamos lá. Cubo de gelo é uma fase. Solução aquosa de sal é o sal dissolvido, duas fases. Aliás, uma fase. Então, tem uma fase que é a solução aquosa de sal mais o gelo. Duas fases. E quantos componentes? Dois também. Porque quais são os componentes? A água e o sal. Porque o gelo é a mesma água, pessoal. Então nós temos duas fases e dois componentes. Fases são porções, enquanto que componentes são substâncias. Vamos lá para a próxima questão. Olha essa aqui. Eu vou responder essa aqui por conta do tempo mesmo, né? A gente tem algumas mais questões, mas vamos seguindo aqui, ó. Considere os seguintes sistemas. O item 1. Nitrogênio e oxigênio. Pessoal, eu acabei de dizer para vocês que misturas gasosas são monofásicas. Então, nitrogênio e oxigênio, com certeza é uma mistura homogênea, tá? Etanol hidratado. O que é etanol hidratado? Álcool mais água. Álcool mais água também é homogêneo, pessoal, em qualquer proporção. Agora, água com mercúrio, não. Água mercúrio é mais de uma fase, é heterogênea. Então, a única resposta que dá certo aí é a letra B, ó. Tá? O B, o sistema 1 é homogêneo e formado por substâncias simples, certo? Por que substância simples? Porque o gás nitrogênio é N2 e o gás oxigênio é O2, então são substâncias puras simples, certo? Mais um aqui, pronto, essa aqui tá legal, ó. E nós falamos do granito aqui, né? O granito consiste em minerais aí, feldespato, magnetita, mica e quartzo. Se um desses minerais pode ser separado por demais, podemos dizer que o granito é o que, pessoal? Qual é a classificação do granito? Nós falamos, o granito tem 3 fases e 3 componentes. Então, se tem mais de um componente, é uma mistura, pessoal. O granito é formado por quartzo, mica e feldespato. Então, são mistura heterogênea. Tá? Uma mistura heterogênea. Outra questão simples aí, né? Olha só. Aqui você tem o seguinte, ó. Colocando-se em um frasco quantidades iguais, ó, de álcool etílico e água destilada, tá? Teremos o que? Água mais álcool. É o que, pessoal? Água mais álcool. Qual é a classificação desse sistema? Água mais álcool. Eu vou responder essa aqui também, tá bom? E depois eu vou deixar uma para vocês, ó. Água mais álcool é mistura homogênea, em qualquer proporção. Eu posso colocar 1 litro de água para 100 litros de álcool, é a mesma coisa. E toda mistura homogênea, pessoal, é chamada de solução. Quando eu coloco lá, por exemplo, solução aquosa de sal, eu não preciso dizer que o sal está dissolvido, porque se é solução é homogênea. Mistura homogênea é sinônimo de solução. Solução é sinônimo de mistura homogênea, beleza? Pronto, essa aqui eu vou deixar para vocês, olha só, vamos lá. O que é que nós temos aí, ó? Na questão 11. Com relação às propriedades, né? Aliás, com relação às substâncias, você tem aí, ó, O2, H2, água, chumbo, CO2, certo? O3, tá? Você tem óxido de cálcio e SO8. Ele quer saber aí a classificação. Qual das alternativas melhor se adequa aí para classificar aí, né? Qual a alternativa correta? Vamos colocar só 1 minutinho aí, por favor.
Ok, vamos então para cá. A resposta correta vai ser a letra E. Está dizendo que as substâncias, olha só, O2, H2, chumbo, O3 e S8 são substâncias simples, porque são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Átomos de um mesmo elemento químico, certo? Já as substâncias, a água, o CO2 e o oxicál são substâncias puras compostas, porque são formadas por elementos químicos diferentes. Perfeito, pessoal? Vamos então para mais uma questão aqui. Questão 12. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas. Nós queremos obrigatoriamente nessa ordem. Nós queremos 3 substâncias simples e 2 compostas. 3 simples e 2 compostas, respectivamente. Então, qual vai ser a resposta aí? Tá, vamos colocar um minutinho também aí, por favor. 1 minuto. Ok, pessoal, então nós temos aí a resposta da questão, é a letra C. Você tem o enxofre, o O2 e o O3 são substâncias puras simples, porque são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Mas o metano, CH4 e o gás carbônico são substâncias puras compostas. Então, letra C para a questão 12. A questão 13, aliás, nós temos assim, vamos ler esse texto aí, Diz assim: o ferro, está grifado o ferro, o ferro é um dos componentes da hemoglobina. A falta de ferro na alimentação causa anemia. O processo anêmico pode ser revestido com alimentação rica em carnes, verduras, grãos e cereais integrais, sendo em alguns casos necessário um suplemento chamado sulfato de ferro. Está grifado também, sulfato de ferro 2. Nesse contexto, os termos sublinhados aí no texto classificam-se como o que, pessoal? Tá, vamos lá. Qual é a classificação? Eu vou colocar aqui para vocês, Ferro, você vai representar assim, Fe. Tá? Então, aqui o ferro é um elemento químico. Já o sulfato de ferro 2 é esse aqui, FeSO4 2. Vamos só melhorar aqui a correção aqui, né? Olha só. Vamos colocar essa substância, Tá? Fe, tá? Vamos colocar SO4. Aqui é o sulfato de ferro 2. Então você tem aí, por exemplo, um elemento químico, né, que é o ferro, e a outra você tem uma substância pura composta. Então, substância pura composta. A resposta é a letra A. Elemento químico e substância pura composta. Perfeito, pessoal? Questão de número 14. Vamos lá. O que é que diz a 14? Dentre as alternativas a seguir, a única que é uma mistura. Qual dessas substâncias é a mistura, pessoal? Mas qual dessas alternativas corresponde a uma mistura? Tá? Qual delas é uma mistura? Vamos lá? Tá bem fácil, né? Glicose. Glicose é uma substância, pessoal. Glicose é uma substância. Cloreto de sódio é uma substância, é o NaCl. Então a resposta vai ser o atmosférico, é uma mistura. O atmosférico é uma mistura de vários gases. Nitrato de prata é substância pura composta e iodo é substância pura simples.
Então a única alternativa correta aí é a letra C. Ah, essa aqui é boa, olha só. Essa aqui eu queria que vocês fizessem, ó. Diz lá, uma amostra, né, de uma substância X teve alguma de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar uma substância, exceto. Grifa a palavra exceto, certo? Ou seja, ele quer saber a única, certo, que não serve para identificar a substância, pessoal. Vou até grifar aqui com outra cor, certo? Olha aí, ó. Exceto. Quando diz exceto, ele quer a errada aí, né? Qual dessas únicas alternativas aí que não serve para identificar uma substância? Qual delas não serve para identificar uma substância? Vamos ver se você responde aí. Vamos colocar 1 minuto na tela aí, por favor. Bom, ok, meus amigos, olha só. Então, a pergunta está bem clara aí. Qual a única alternativa que não dá para você identificar uma substância? Tá? A densidade você pode identificar, porque cada substância tem a sua densidade. A temperatura também de ebulição, de fusão e a solubilidade. Mas você não vai identificar uma substância pela massa, pessoal, porque toda substância tem massa, certo? Então não tem, é uma propriedade geral da matéria, não tem como, tá? A resposta é a letra B. E a última questão nós temos aqui, ó. Observe a representação dos sistemas 1, 2, 3 e seus componentes, tá? Então ele quer saber aqui, ó, ele quer saber aí o número de fases, né? O número de fases em cada uma delas. Vamos lá. Pessoal, deixa eu ir marcando para vocês aqui, ó. Olha, no 1 aqui, óleo, água e gelo, no 1. Então, óleo, água e gelo, o óleo é uma fase, a água é outra e o gelo é outra. Tem 3 fases, ó. 3 fases, não é verdade? No 2, água gaseificada e gelo, ó. Você tem água, você tem o gás e tem o gelo. Também 3 fases. Agora, o grande problema aqui é no 3, pessoal. Observe, ó. Você tem água salgada é uma fase, gelo é outra, o óleo é outra. Então já tem 1, 2, 3, né? Ó, água salgada é uma fase, o gelo é outra e o óleo é outra. Só que o granito, eu disse para vocês que só o granito é 3 fases e 3 componentes. Então aqui você tem 6 fases. 3 do granito, com mais uma do óleo, outra do gelo e a outra de água mais sal. Tá? São 3 fases e 6 fases, né? Então a resposta correta aí só pode ser a letra E, 3, 3 e 6. Pois bem, nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje, né? E deu tempo a gente fazer todas as questões, a parte teórica e a parte de questões. E eu queria, lógico, convidá-los, né, para a próxima aula, né, a gente com outra temática, para a gente colocar para vocês, né, essa química no cotidiano do aluno. Essa é a importância grande. Então, essa foi uma temática muito boa das substâncias, misturas, fases, componentes. Tudo isso aí perpassa por questões em vestibulares. Quero desejar a vocês um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.